Então vamos aproveitar o nosso tempo, né, para a gente... Eu convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo, no capítulo 50 de Gênesis, capítulo 50 de Gênesis, verso 20. Gênesis 50, 20. Quem já achou, diga um amém. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis quer dizer começo. Verso 20 diz assim: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Esse texto é José falando para os seus irmãos. Vamos orar. Feche os seus olhos, fale com Deus, pede ao Senhor para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, família. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais um domingo na Tua presença. Eu te peço, Senhor, a Tua graça. Te peço, Senhor, nesta manhã, o derramar do Teu Espírito Santo sobre nós. Te peço, Senhor, que o Senhor envie a Tua palavra e cure os doentes, cure os enfermos, Senhor, porque a Tua palavra diz: enviou a Tua palavra e os curou. Cure, Senhor, o físico, cure, Senhor, o espiritual, cure, Senhor, o emocional, cure, Senhor, o mental, mas realize, Senhor, uma obra completa, porque o Senhor é Deus que não faz nada pela metade, mas a boa obra que o Senhor iniciou, o Senhor há de completá-la, porque Tu és Deus. Abençoa o Teu filho, a Tua filha, que está aqui na Tua casa nesta manhã, Senhor, preocupada, ou com as suas dificuldades, suas preocupações. Coloque as Tuas mãos, traga solução para esse problema que a incomoda, traga a bênção da cura, da libertação, traga bênção para o seu lar, para a sua família. Abençoe, Senhor, aqueles que estarão nos assistindo pelas redes sociais. Coloque as Tuas mãos de milagre, de cura, de libertação e os abençoe. Abençoe os pastores, abençoe o diaconato, abençoe as crianças, abençoe os jovens, adolescentes, os homens, as mulheres. Coloque as Tuas mãos de bênção e de milagre sobre a vida de cada um, e fale conosco nesta manhã, Senhor, e nos abençoe. Abra, Senhor, as comportas dos céus e derrame o Teu Espírito sobre nós e encha-nos nesta manhã, Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo para nos conduzir, para nos guiar, para nos fortalecer, para nos consolar. Abençoe, Senhor, encha-nos nesta manhã do Teu Espírito de graça e de misericórdia. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus e te agradecemos hoje para sempre. Amém, Jesus, amém e amém. Graças a Deus, podei vos assentar. Muito bem. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, no capítulo 50 é onde nós vamos meditar no texto e falar sobre o assunto que gostaríamos de compartilhar com os irmãos hoje. José
o jovem que não deixou de acreditar em Deus. Esse é o assunto que nós vamos tratar e extrair desse assunto as lições para a nossa vida hoje. José, ele estava com a idade de aproximadamente 17 a 18 anos, quando tudo aconteceu na vida dele. 17, 18 anos é um jovem, né? Um adolescente, alguém saindo da adolescência para a juventude. Então, segundo a ciência, até os 18 anos, aliás, 21 anos que é a data limite para alguém se tornar de maior idade, né? 21 anos. Até aos 21 anos, a nossa cabeça muda. Aquilo que a gente queria fazer, quando tinha 13, 14, 15 anos, quando chega nos 21, aquilo já passou e você não pensa mais naquilo, porque aquilo era um desejo da sua adolescência, pré-adolescência, adolescência, e até você atingir os seus 21 anos. E a gente vai, cada vez que a idade vai chegando, você vai mudando, você vai melhorando, vai deixando aquelas coisas de criança para trás, né? Tornando-se adulto. Então são mudanças que ocorrem na vida da gente. Agora José se recusou de não acreditar em Deus dentro da fase de adolescência e juventude. Porque hoje a gente vê os jovens buscando o divertimento, buscando extravasar, aproveitar, entre aspas, a sua juventude. Mas aqui José, ele mostra para nós um exemplo de que ele se recusou a não acreditar em Deus. Enquanto muitas pessoas estão fugindo de crer em Deus, porque ele mesmo quer dirigir a sua própria vida, José deixa para nós o exemplo de que ele se recusa a negar Deus na sua vida. Então a lição, nós encontramos nesse texto várias lições importantes, e nós queremos aproveitá-la nesta manhã para nossas vidas. Então, por mais complicada que seja a nossa vida, por mais complicada, às vezes você vê assim, olha para alguém e fala, essa pessoa não tem jeito não, isso daí não tem jeito não, ou o meu casamento não tem jeito, ou a minha vida profissional não tem jeito. Por mais complicada que seja a sua vida, Deus está no comando. Você acredita nisso? Deus está no comando. E quando nós estamos vivendo uma situação de complicação, qual é a nossa primeira atitude? É tentar entender o que está acontecendo. E quanto mais a gente tenta entender, mais a gente vai não entendendo nada. Então, nós começamos a pensar assim, meu Deus, tudo isso que está acontecendo comigo, o que eu fiz de errado? Porque a tendência é quando nós erramos, vem uma correção, né? A gente aprende isso desde pequeno, né? Os pais, ao nos educar, ele dá uma direção para nós, quando nós saímos daquela direção, vem a correção, né? A correção antigamente era um castigo, até os professores tinham aquela autoridade paternal e maternal sobre o aluno, né? Os professores tinham autoridade, né? Quando enfrentamos o tempo escolar, as professoras, elas colocavam o aluno de castigo, às vezes virado para o canto da parede,
ou atrás da porta. Não sei se alguém já passou por essa situação aí, né? Nós mais antigos, né? Os novinhos não, mas os antigos aí enfrentou essa situação do professor corrigir, né? Tinha até aquela disciplina mais pesada, que era se ajoelhar no milho, no carocinho de milho, né? Então, sempre colocando a criança na direção certa. Então nós aprendemos desde a infância que nós temos um alvo, que nós temos uma direção, que é crescer e ser bem aceito, bem definido dentro da sociedade em que vivemos. Que viver em sociedade, nós temos que ver o meu direito termina onde o do outro começa. Então nós temos que aprender isso é ser educado, ser disciplinado. Então José, ele com 17 e 18 anos, ele passou uma série de dificuldades na sua vida, que tentar entender isso aí só vai trazendo mais frustração, decepção na sua vida. Então não tente entender. É o que José fez. Não tente entender o que está acontecendo contigo. Por quê? Aquilo que eu disse no começo. Quando nós erramos, vem a disciplina. Bom, isso está acontecendo comigo porque eu fiz uma coisa errada. Então estou sendo disciplinado, estou sendo corrigido. Mas José era um moço que não fez nada que pudesse atrair coisa ruim na sua vida. Nada, não fez absolutamente nada. Então, vamos ver os caminhos os quais José percorreu ou passou. Os caminhos que ele passou lembre bem, 17 para 18 anos. Primeiro, da casa do pai à cisterna. José era invejado pelos seus irmãos. Eram 12 os filhos de Jacó. 12. Então, José era um filho que era invejado pelos outros 10 irmãos, não pelos 11, porque o irmão dele por parte de mãe era Benjamim, era o mais novo, mas os outros 10 mordiam e morriam de inveja por causa de José. Aqui entra uma lição para nós, porque José era um filho especial para Jacó. Era um filho especial. Então o pai sempre premiava José com roupas bonitas. Um dia o pai deu uma túnica para José, uma túnica toda colorida, linda, que os irmãos olhou para ele, e aí foi criando aquele ciúme entre irmãos. Então nós aprendemos nesse primeiro parágrafo, vamos dizer assim, que dentro de uma família, seja a quantidade de filhos que tenha, não deve ter filho privilegiado. Os pais devem tratar os filhos igualmente. O que dá para um, dá para o outro. O que fizer para um, faça para o outro igualmente, para que não haja ciúmes. Minha irmã, ela pode tudo, mas eu não posso nada. Tudo que o senhor dá para minha irmã ou para o meu irmão é melhor e mais caro do que aquilo que você dá para mim. Então vai gerando um conflito entre os próprios filhos.
Então Jacó tinha José como um filho predileto e dava as coisas boas para José. E José, ele era um moço que tinha uma ligação muito forte com Deus. Então Deus trazia para José revelações através de sonhos. Então, quando José chegava para ajudar os seus irmãos a apacentar as ovelhas do pai, os irmãos já olhavam, batiam os olhos dele, já vem o sonhador aí. Então os próprios filhos, os próprios irmãos já começaram a planejar, a tirar José de circulação, ao ponto que chega. A que ponto chega quando nós vamos dando brecha para os ciúmes, para a inveja, vai abrindo uma porta, e aquela porta Satanás entra, e quando Satanás entra, ele faz um estrago, porque ele leva pessoas do bem a fazer o mal, ele leva pessoas honestas a ser desonestas, ele leva pessoas verdadeiras a ser mentirosas, ele leva pessoas íntegras a serem traidoras, porque brechas foram abertas. Então José, a primeira situação que José passou foi da casa do pai jogado dentro de uma cisterna, de um poço, para morrer. Então eles ficaram planejando o que nós vamos fazer com ele. O que nós vamos fazer com José? Aí José jogado dentro da cisterna, e naquela época os poços tinham que ser profundos, porque eles eram construídos no deserto. Então para achar água era 20, 30 metros de fundura. Às vezes tem lugar que dava até muito mais, 100 metros, porque é deserto. Então José foi jogado no poço, enquanto seus 11 irmãos planejavam o que fazer com ele. Aí alguém deu uma ideia lá: vamos fazer o seguinte, vamos matá-lo. Aí falou: não, se nós matarmos, nós vamos ser assassinos. Então vamos fazer o seguinte, vamos matar uma ovelha. A túnica de José já estava nas mãos deles, e vamos molhar essa túnica no sangue da ovelha, e chegar em casa falar para o pai: pai, o teu filho a quem tu amas foi devorado por bestas feras do campo, e vamos apresentar ao pai nós conseguimos salvar a capa dele, a túnica, olha aqui como é que ela está ensanguentada. E José estava no poço, e o pai chorou semanas, porque o luto levava semanas. O pai ia para o deserto, gritava: Deus! E ele sabia que José estava preso dentro de uma cisterna, abandonada no deserto. Então o que eles fizeram? Vamos agora vender José. E o pai tinha no coração e na mente que José já estava morto. Então estava passando um mercador de escravos indo em direção ao Egito. Então eles pararam esse mercador e disse assim: nós temos um escravo para te vender. Então da cisterna José foi levado ao mercado de escravos, foi vendido como escravo, e dali ele foi enjaulado como um animal, amarrado como animal, dentro de uma jaula, numa carroça, levado para o Egito, para o mercado de escravos. E chega no mercado de escravos,
ele foi vendido para o capitão do exército de Faraó, Potifar. Ele foi vendido como escravo para trabalhar na casa de Potifar. Então, do mercado de escravo ao serviço na casa de Potifar. Eu te pergunto assim, o que passava na cabeça daquele jovem? Puxa vida, Deus me abandonou, Deus me deixou, quanta coisa está acontecendo comigo, e os meus próprios irmãos fizeram isso comigo. Nós estamos contando aqui, mas quem está vivenciando o momento lá, sabe o que está passando, sabe que tipo de pensamento que vem na sua cabeça. Quantos pensamentos de vingança. Quando eu saio daqui, eu pego um por um, eles me pagarão, eu não fiz nada com eles. Mas José se recusava a desacreditar em Deus. Que coisa impressionante, irmãos. Às vezes nós viramos as costas para Deus, para o mínimo que acontece com a gente. Eu sempre, às vezes, quando eu tenho oportunidade, eu falo para os meus filhos: olha, vamos gastar nossa energia com coisas grandes. Não gaste energia com coisas pequenas, com coisas fúteis. Às vezes, dentro de uma casa, a pessoa briga por um pedaço de frango. Às vezes briga por um salgadinho. Às vezes fica de mal porque usou dois spray de perfume, já não conversa mais com o irmão, já não conversa mais com a família. Então as pessoas estão dando muito valor a coisas supérfluas e gastando energia com coisas pequenas, com coisas fúteis. E quando vem aquilo que a pessoa precisa empregar a sua fé, empregar a sua energia, já não tem energia mais para enfrentar coisas grandes, porque a energia foi gasta em coisas fúteis, em coisas supérfluas. Então José, vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar. E na casa de Potifar ele começou a trabalhar. Mas a mulher de Potifar queria destruir José. Então aconteceu uma perseguição da esposa de Potifar contra José. E aí ela acusou José de ter tentado atacá-la. Então, quando Potifar chega, ela conta isso para ele, essa mentira. Então, de escravo livre, ele se torna escravo prisioneiro. Você vai observando que desde o começo, tudo que está acontecendo com José é porque ele tem uma ligação muito íntima com Deus. Está dando para você perceber? A primeira coisa que os seus irmãos acusaram José foi de sonhador. De sonhador. Por quê? Porque Deus, Ele traz revelações para nós através de sonho. Então, nós nunca devemos desprezar sonhos. Nunca devemos desprezar sonhos. Às vezes Deus traz a revelação numa oração. Você está orando, aquilo vem nítido na sua frente. Então a revelação de Deus pode vir através de sonhos, através do seu momento de oração profunda.
E Deus ali, como colocando uma tela na sua frente, você vendo fatos acontecendo. Está cheio de exemplo na Bíblia. Então, tudo que está acontecendo com José aqui é porque ele tinha uma afinidade, um relacionamento profundo, íntegro. Ele era inteiro para Deus. E tudo que estava acontecendo com ele tinha uma ligação com Deus. Porque quando você está ungido, não se esqueça disso. A unção atrai inimigos. A unção atrai inimigos. Satanás não liga para aquela pessoa que desleixou com a sua vida espiritual. Para ele não tem problema nenhum. Para ele aquela pessoa não faz diferença nenhuma, mas ele está preocupado com aquela pessoa que está ungida, aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo, aquela pessoa que está buscando a Deus, aquela pessoa que está mergulhada na palavra de Deus, aquela pessoa que está aos pés do Senhor. É com esta pessoa que Satanás está preocupado. E José tinha isso na sua vida. José era um homem íntegro, um jovem íntegro. Então, de escravo livre, ele cai numa prisão cheia de pessoas que cometeram alguma coisa errada na sociedade. E aí, a última etapa na vida de José, de prisioneiro a governador do Egito. Percebeu as etapas? Mas em todas essas etapas, José não esqueceu de Deus, não trocou Deus, não negociou Deus, não negociou sua fé, mesmo sentindo dor, sentindo humilhações, mesmo sentindo a perseguição muito próxima, porque era gente do seu sangue. Então vamos às lições que extraímos desses fatos na vida de José. Primeira lição: não existe terreno estéril. Quando é Deus quem planta. Entenda isso agora. Não existe terreno estéril quando é Deus quem planta. Acredite que tudo que está acontecendo na sua vida é Deus que está plantando, e se é Deus que está plantando, você vai frutificar nesta terra que ainda pareça estéril. Aleluia, aleluia, aleluia. Plantado na casa de Potifar, ele brilhou. Plantado no cárcere, ele brilhou. Plantado no palácio, ele brilhou. Até na prisão. Na prisão, o chefe de todos os carcereiros, quando José chega na prisão, ele fala: José, eu estou vendo que você é especial, tome conta de todos os presos. Aleluia! Você pode estar no lugar que na sua mente diz que você está no lugar errado, mas se foi Deus que plantou, creia que você vai frutificar, mesmo em terra estéril. Aleluia, aleluia. Não existe terreno estéril quando é Deus que planta.
Segunda lição: não é o ambiente que faz a pessoa, mas a pessoa cheia do Espírito Santo é quem faz o ambiente. Eu moro no lugar onde só tem coisa ruim, mas você, cheio do Espírito Santo, pode mudar aquele ambiente. Aleluia, 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 aleluia. Lá no Rio de Janeiro, pertinho da casa das tias da minha esposa, tinha tem um enorme auditório. Ele deve dar uns 3 desse aqui. E todo final de semana tinha lá baile funk. E todo final de semana tinha assassinatos, muita briga. Quando a gente visitava as tias da minha esposa lá, aí ela sempre trazia notícia pra gente: mataram 2 ontem. E sabe como é que chama esse salão onde acontecia o baile funk? Nojento. Você vai no Nojento hoje? Era o nome do salão de baile, chamava Nojento. Mas lá em volta, eu quero dizer uma coisa para vocês: o bairro onde as tias da minha esposa mora, a rua chama Rua da Fé. Rua da Fé. Tem outras ruas lá que tem nomes bíblicos. Aí aquelas pessoas se juntaram em oração, porque era muito crime que acontecia, e eles não tinham tranquilidade, não tinham sossego. Então eles começaram a orar, a buscar a presença de Deus. E eu quero dizer hoje, no lugar onde era o clube nojento, hoje tem uma enorme igreja. O clube foi fechado e hoje está lá a igreja do Senhor, adorando a Deus, glorificando a Deus, esperando a volta de Jesus, que vai arrebatar sua igreja. E muitos daqueles que frequentavam o clube nojento hoje estão lá adorando a Deus, na graça de Deus, na unção de Deus, no poder do Espírito Santo, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode mudar o ambiente onde ela mora. Aleluia! Aleluia, aleluia, glória a Deus. Na casa de Potifar, a palavra de Deus diz assim: Potifar, vendo Potifar que o Senhor era com José. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: quando você tem o Espírito Santo na sua vida, você não passa despercebido. Você não passa despercebido. As pessoas olham para você, você é diferente, você tem um brilho no rosto, você tem algo diferente, e esse algo diferente é a presença do Espírito Santo na sua vida, no seu trabalho, naquilo que você faz. A mão de Deus é com você, porque Potifar viu que Deus era com José. Aleluia, aleluia. José, ele estava sendo influenciado e não se permitiu ser influenciado para o erro. Às vezes nós somos influenciados por coisas ruins, ou por amigos,
que não são verdadeiros amigos. Porque o verdadeiro amigo não te chama para as coisas erradas. Quando alguém chama o outro para coisas erradas, esse não é amigo. Eu me lembro de um caso que eu atendi de uma mulher lá de Bicas, que estava desesperada, porque o filho foi preso, estava preso aqui em Juiz de Fora. E ela disse para mim: pastor, meu filho está preso, porque ele andava com um rapaz, ele foi pego junto com um rapaz que tinha roubado a moto, e ele nem sabia que o rapaz tinha roubado a moto, mas como ele estava perto, como ele estava junto, ele foi preso junto com o rapaz. E aí eu te pergunto, até provar que focinho de porco não é tomada, olha a humilhação, olha o gasto com advogados, olha a tentativa de encontrar a inocência daquela pessoa, mas por quê? Só porque ele estava andando com uma pessoa que roubou uma moto. Está dando para você entender? Então, às vezes, uma pessoa é influenciada por outra, e principalmente quando está num grupo jovem, porque sempre tem alguém liderando aquele grupo, e as pessoas do grupo querem parecer com o líder, e o líder tem muita influência. A própria palavra de Deus ensina para nós que o anjo que irradiava luz, que foi colocado no Monte Santo, com autoridade para governar, quando ele caiu sozinho. Mas o que diz a Bíblia no capítulo 12 de Apocalipse? Com a sua cauda, com a sua influência, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. Estrela aqui é anjo. Com a sua influência, com a sua cauda, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. Então, a terça parte de anjos caíram por causa da influência do querubim ungido. E quantas pessoas que hoje estão metidas em situações sem saída, porque acompanhou a influência, se deixou levar pela influência de pessoas que dominam o grupo. Então José, ele não deixou-se influenciar pela mulher de Potifar. José não abriu mão de princípios. José não abriu mão de princípios, porque ele sabia que Deus esperava muito dele. Ele dizia assim: olha, eu não vou pecar contra o meu Deus. Quantas pessoas já dizem, se eu perguntasse aqui, você já passou por esse tipo de coisa? Quando a pessoa fala assim: olha, não, vamos fazer isso. Não, eu não vou fazer não. Mas não tem ninguém vendo. Não tem ninguém vendo. Só está nós aqui. Aí José: eu não vou pecar contra o meu Deus. Pode não ter ninguém vendo, mas Ele está vendo. José não abriu mão disso. Ele se recusava a desacreditar em Deus, mesmo passando tudo que ele estava passando. Tudo que ele estava passando. Deus esperava que José tivesse essa atitude: eu não vou pecar contra o meu Deus. Terceira lição: não basta sonhar. Quantos sonhos eu tenho? Quantos sonhos você tem?
Agora preste atenção, entre o sonhar e realizar sonhos, existem caminhos e provas. Primeira coisa, existem caminhos de provas. Porque às vezes a gente quer realizar um sonho, mas não quer passar pelo caminho que existe provações. Diz o escritor que para se pegar uma rosa, tem que se colocar a mão nos espinhos. Essas, onde tem plantações de rosa, principalmente aqui na região de Barbacena, tem muitas fazendas, sítios de plantação de rosas. Mas os colhedores de rosas, eles usam uma luva grossa para poder cortar, porque ela é cortada manualmente por causa das pétalas, que é muito sensível. Se for cortar com maquinário, destrói as rosas, tudo. E essas rosas de Barbacena, elas viajam para várias partes do mundo. Então é colhida manualmente. Então eles usam uma luva grossa para colher, porque é cheio de espinhos. Na frente daquele espinho tem aquela rosa bonita, cheirosa, mas embaixo, cheio de espinhos. Então o seu sonho é cheio de rosas bonitas, mas até chegar na rosa, tem um monte de espinhos para você ultrapassar, tem um monte de provas. Então enfrente os espinhos, enfrente as provas, mas colha os seus sonhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Etapas que não podem ser queimadas. Às vezes, eu não preciso fazer isso aí, eu não preciso colocar a mão nos espinhos. Aí você vai queimar uma etapa. Você vai tentar encontrar um caminho mais fácil. Nem sempre o caminho fácil chega lá. Eu lembro de um rapaz, de um pedreiro muito simples. Ele falava para mim assim: pastor, mais vale uma volta bem dada do que um atalho mal talhado. Atalho mal talhado. Eu entendi o que ele queria dizer. Vale mais uma volta bem dada do que um atalho mal talhado. Ou seja, a volta vai te livrar de muitos problemas, e o atalho vai te fazer chegar rápido, mas pode colocar você em situações que você não gostaria de cair. Então é melhor perder 1 minuto na vida do que a vida no minuto. É melhor ser taxado de bobo, de otário, do que atingir alguém e depois ter que responder na justiça. Eu vejo hoje o trânsito, as pessoas estão sem paciência, as pessoas brigam por nada. Se você esqueceu de dar seta para um lado e entra naquela à direita ou à esquerda, a pessoa que está atrás já começa a buzinar, e quando você olha, ele já faz gestos obscenos para você, só porque você esqueceu de dar seta. As pessoas não têm paciência. Por qualquer motivo se briga. E hoje muitas pessoas estão carregando em seus carros arma branca, arma de qualquer estilo e tipo, para poder se defender. E às vezes a pessoa sai. Um dia desse eu vi uma picape, ela estava parada porque um carro fechou. Não sei o que aconteceu para trás.
Aí sai o rapaz motorista do carro que estava parado em frente à picape. Ela estava com os vidros fechados. Aí o motorista que estava parado na frente da picape bateu no vidro, mandando ele sair para fora. Aí lá de dentro ele dá 2 tiros. Aí o rapaz sai correndo com a mão no peito. Aí já sai todo mundo do carro para poder socorrer. A picape deu ré e foi embora. Não é melhor ficar com a fechada e ficar quietinho e deixar aquela pessoa ir embora? Então, irmãos, existem caminho de provas para você realizar os seus sonhos. Etapas não podem ser queimadas. Se tiver que passar, passe dando glória. Aleluia! Não tem uma canção assim? Vou dando glória, passando pela aprovação? Vou dando glória, vou dando aleluia, glória a Deus, aleluia. E eu já estou concluindo. Não desista dos seus sonhos. Não desista. Um escritor disse, tire o sonho de uma pessoa e é o mesmo que tirar-lhe a vida. Por que nós vivemos cada dia? Porque nós sonhamos. Eu quero conquistar isso. Eu quero chegar em tal lugar, eu quero me formar, eu quero trabalhar, eu quero ter condições de sustentar minha casa, eu quero fazer aquilo. Então você tem sonho, aí você levanta cedo, você estuda, você trabalha, você esforça. Tem pessoas que às vezes trabalham em 2, 3 empregos para atingir o seu objetivo. Então não desista do seu sonho. Determinação e persistência são 2 coisas que nós precisamos ter. Segundo, não aceite ser nivelado por baixo. Porque muita gente vai falar, pode desistir, que você não chega lá, porque você é igual a B e C. Aí está colocando você a um nível mais baixo daquelas pessoas que ele citou ou que ela citou para você. Então não aceite, mesmo que você não rebata a pessoa audivelmente, mas você vai dizer, está repreendida em nome de Jesus. Deus é quem me criou, eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus me criou para ser cabeça, Deus me criou para dominar o mundo, e eu vou fazê-lo, porque Deus me deu autoridade. O homem foi criado para ser autoridade sobre o planeta Terra. Deus nos criou para dominar, não ser dominado. Viva de tal maneira que seus caluniadores e críticos passem por mentirosos. Aquelas pessoas que estão mentindo sobre você, aquelas pessoas que traíram você e denigrem a sua imagem. Viva de tal maneira que toda mentira que ela espalhou sobre você, eles sejam e se tornem mentirosos, porque você está vivendo de tal maneira que tudo que falaram sobre você é mentira, e eles serão envergonhados. Foi o que aconteceu com José. Mentiram sobre José, mentiram desde a cisterna. Mas ele não se deixou nivelar por baixo e não se deixou viver contrário à vida que ele gostaria e que Deus gostaria que ele vivesse. Quarto, não negocie princípios.
Princípios são verdades fundamentais. Não negocie princípios. Não aceite o ódio definitivo e fatal. Isso é muito importante. Às vezes uma pessoa é caluniada, perseguida, tentaram destruir a sua vida. Logicamente, como humanos, você sente tristeza com isso. E essa tristeza brota uma vingança. A vingança vai brotando rancor, e você vai tendo nojo daquela pessoa. Então não deixa isto comandar a sua vida. Não tenha o ódio como definitivo e fatal. Não guarde o ódio no seu coração contra aquelas pessoas que fez o mal para você. Perdoa elas no seu coração. É difícil? Mas não deixa, porque o ódio só vai prejudicar você. Então não tenha o ódio definitivo, fatal na sua vida. Eu não quero nada com aquela pessoa, eu odeio aquela pessoa. Eu vejo pessoas falar nas redes sociais: eu odeio a meu tal. Não guarde isso no seu coração. José não permitiu. Quando ele viu seus irmãos buscando comida no Egito, ele falou: são meus irmãos. Só que ele não conhecia, eles não reconheciam José, porque José estava vestido como egípcio, e o costume egípcio era usar uma peruca, ou usar a cabeça raspada, com braceletes e com colares. José, quando recebe gente lá de Canaã, ou da Cananeia, de onde os seus irmãos vieram, ele percebe todos os 11 irmãos, ele bate os olhos e ele vê. Ele era para: agora eu vou me vingar, chegou a minha vez, agora vocês vão ter que se humilhar. José não fez isso. José deu alimento para eles, mas deu uma liçãozinha neles. Aí quando chegou a hora, José falou assim: olha, traga esse pessoal aí, lá de Canaã, traz eles aqui que eu quero falar em particular com eles. Aí quando eles vêm, todos eles ficaram com medo. Agora ele vai nos prender. Aí eles começaram a lembrar tudo que nós fizemos contra José, agora nós vamos pagar, meu Deus. Aí tá todos os irmãos lá, até Benjamim, que era o seu irmão por parte de mãe. Aí José começa a tirar bracelete, começa a tirar colar, tira a sua peruca. Aí olha para eles e fala assim: olha, eu sou José. Eu sou José. Irmãos, é uma das cenas mais lindas que a gente vê na Bíblia. Os irmãos caem de joelho, começam a chorar: José, José. Todos eles vêm de joelho arrastando. José não pediu nada disso. Eles vêm arrastando e abraçam José, beijam José. Aí José fala assim: como é que está o meu pai? Seu pai está bem, já está bem velhinho. Traz ele para cá, fica até arrepiado. Traga ele para cá. Traga todo mundo com vocês. José não guardou um rancor contra os seus irmãos. Então não deixe o ódio definitivo e fatal dominar o seu coração. Perdoa, mesmo que você tenha sofrido muito, mesmo que você tenha penado muito. Não permita que o ódio definitivo e fatal domine a sua vida. Não desperdice, não brinquem com as oportunidades que Deus lhe dá. José aproveitou todas as oportunidades. Mantenha um coração protegido com a graça de Deus. Nós estamos vivendo num mundo difícil, mas vamos proteger o nosso coração
com a graça de Deus. E eu encerro. Mantenha, nunca se esqueça, a quarta lição, nunca se esqueça, Deus está no controle. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus está no controle. Amém.